Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. Depois de uma parada grande, né? Tô meio devagar para fazer vídeo, confesso. Tô devagar para tudo, para fazer vídeo, para escrever, para tocar meus projetos adiante. Acho que é o trabalho, né? Deixa a gente cansado. E aí você chega em casa depois de enfrentar a condução lotada e tudo, você não quer fazer mais nada. Chega final de semana, vai sair com a família, né? O meu tempinho aqui agora, tô sozinho, mas eu já fiz muita coisa, né? Quando a minha vida era mais abarrotada, né? Engraçado, né? Quando eu tinha que trabalhar e ir para a faculdade, eu ainda escrevia meus livros no caminho, né? Que nem um maluco ensandecido. E agora eu estou num momento mais disperso. Bom, mas deixa eu falar sobre as minhas leituras, né, do mês de fevereiro, que foram bastante, né, dessa vez. Então, assim, se eu não tenho produzido, pelo menos eu tenho lido bastante, né? Então, eu li 7 livros em fevereiro e 5 zines. Então, vamos começar com os zines, né? Os zines do meu amigo José Danilo Rangel, poeta de Rondônia, poeta e divulgador da poesia dos poetas brasileiros contemporâneos, vivos e independentes. Ele não fica lendo poeta famoso, ele lê os colegas, você entendeu? Manda um poema para ele que ele lê nas lives, lê na praça pública lá onde ele faz o poesia grátis. E ele também, ele põe o microfone lá na praça e mete bronca, meu, lá em Porto Velho, Rondônia. Um abraço aí pro José Danilo, se é que ele assiste aqui. Então, aí ele me enviou aqui esses 5 zines, já li, né? Os 5 zines. Vou mostrar aqui, bem bonito o trabalho. Tem esse pequeno zine aqui, que ele é menorzinho, né? Ó, menorzinho, ele é de amostra grátis. As moendas mais bonitas. Bem lindo mesmo o trabalho, ó. A capa é verde, aí a página é amarela, né? E é um título lindo, né? As moendas mais bonitas. Aí, prefiro vivo o coração. Esse já é cor de rosa, com interior amarelo. E aí tem também prosa, né? Escreve prosa também, olha. Né? Um pouco mais que apenas eu. O interior é amarelo e a capa é laranja. Papo de poeta. Dois. Acho que é um verde-limão, né? Não vai dar para ver na tela. E no interior é amarelo. Papo de poeta. Também é de prosa. E outro de prosa. Não, aqui é de poesia. Epa, pera lá, poemas que escrevi para discordar. Verde e amarelo. E aí eu escolhi para ler aqui do Prefiro Vivo o Coração. Poema para ter à vista. Se procuro escutar o que sussurra. Nossa. Começar de novo. Para ter à vista. Se procuro escutar o que sussurra a desesperança, se presto atenção no que diz uma dor antiga, se às vezes paro e olho além de onde me acena a melancolia, e se ouço mudo e respeitoso os seus segredos, é para ser capaz de ver e ter à vista a parte sombra e lâmina que também compõe a vida. Vi-se apenas luz e era cego, para as garras todas que a noite oculta. Vi-se apenas ponte e todo muro alto me assustava. Vi-se apenas paz e toda a guerra era surpresa. Aqui no Prefiro Vivo ao Coração, o coração. Hoje eu tô mal, né?
do José Danilo Rangel. É só entrar nas redes dele, solicita para ele lá, fecha com ele que ele encaminha para você os fanzines, tá? E ajuda o trabalho de um poeta independente brasileiro alternativo, né? Como eu. Muito bonito o trabalho do José Danilo Rangel. E aí eu li um livro de outro amigo, né? Esse de Brasília. Eu acho que ele é carioca, mas ele é carioca. Ele é carioca, mas vive em Brasília desde os anos 90. Que ele é jornalista, né? Que é o André Giusti. Aqui eu tenho quase todos os livros dele, né? Ele tem muitos livros. As filhas moravam com ele. Estética bem oitentista aqui do André Giusti, da editora Caos e Letras. Uma edição bem bonita que eu já mostrei aqui no canal. E eu vou ler uns trechos, tá? Tem a fotinha aqui do André Giusti. E aqui eu vou ler 2 trechos, tá? Vamos ser breve, senão esse vídeo vai ficar imenso. Então, são contos. E um dos contos chama 12 de março de 2022. Ele diz o seguinte: estava fazendo exatamente 36 anos. Muita gente não viveu até essa idade, inclusive muitos nos últimos 2 anos. Eu ia pensando. Muitos que foram embora com um tubo de ventilação enfiado na traqueia, ou mesmo sem oxigênio em um corredor de hospital. Ou ainda sem vacina, porque não deu tempo de tomar, ou porque não acreditavam em vacina. Tatiane, por exemplo, se foi antes dos 36, mas isso faz 2 décadas. O século era uma criança, e a estupidez e a imbecilidade não pautavam discussões neste país. E aí no outro conto, tem um outro conto aqui. Não, tem um outro conto, acho que é no início, que eu achei bem interessante o trecho, que diz assim, né? Cadê? Aqui. O conto se chama Amiga Loba, uma história dos anos 90. Aí tem um trecho que ele diz assim: é preciso resistir. A noite ainda é longa, como seus cabelos de sereno. É preciso resistir até a última estrela. É preciso resistir até o falecer da lua. É preciso resistir porque a casa é fria e a cama vazia, feito o mar dos náufragos. E além do mais, somos descolados, sarados. 15 anos de gíria nos ensinaram a não dar mole para a caretice. É isso. Então, aqui as filhas moravam com ele, do André Giusti, meu grande amigo aí de escrita. Livro de contos. E aí eu li, meio fora da caixa, né, que fala, né? De outros gêneros, assim, de outras áreas do conhecimento, porque geralmente a gente só lê literatura, né? Apesar que na literatura são tantos gêneros, né? Poesia, romance, conto, novela, dramaturgia, ensaio crítico, que fala de literatura, né? Ensaios, crítica literária, tudo envolvendo o meio literário. Mas aí eu resolvi ler esse livrinho, eu ganhei da minha prima. Minha prima fez, né? Ela é psicóloga, agora ela fez psicologia lá na UFMG, a Bia. Ela me deu esse livrinho aqui, do Charles Darwin. É bem pequenininho, olha o tamanhozinho dele, o tamanho da minha mão. O Beagle na América do Sul, que é a viagem do Charles Darwin, o cientista, naturalista, né? Pela América do Sul no navio Beagle. Ele foi até a Patagônia, né? Passou pelo Brasil. Então aqui eu destaquei 2 trechos, é da editora Paz e Terra. Aquele livro do André Giusti é de 2023. Esse livro aqui, bom, pelo menos a edição, né? Porque
Ele escreveu no século XIX, mas a edição é de 96, da editora Paz e Terra. No sumário, o livro é dividido em 3 partes. O Beagle na América do Sul, que dá título ao livro, Rio de Janeiro e Arquipélago de Galápagos. Demais, né? E aí eu destaco aqui os seguintes trechos. Primeiro trecho aqui, no dia 14 de abril desse ano aqui, né? Que ano que foi isso? Ele não diz o ano, né? Puxa vida. Diz 14 de abril, mas de que ano? Século XIX, algum 14 de abril. Aí ele registra, o Charles Darwin registra no seu diário de bordo, né? Ele registra assim: durante minha permanência nessa propriedade, ele estava numa fazenda, por pouco não me tornei testemunho ocular de um daqueles atos de atrocidade no Rio de Janeiro, que só podem acontecer num país escravocrata. Devido a uma briga e a uma ação judicial, o proprietário estava prestes a tirar todas as mulheres e crianças da companhia dos homens e vendê-las separadamente num leilão público no Rio de Janeiro. O interesse, e não nenhum sentimento de compaixão, foi o que impediu esse ato, o interesse. De fato, não creio que tivesse sequer ocorrido ao proprietário a ideia da desumanidade de separar 30 famílias que haviam vivido juntas por tantos anos. Contudo, posso assegurar que, em matéria de humanidade e bons sentimentos, ele era superior à maioria dos homens. Pode-se dizer que não há limite para a cegueira advinda do interesse e de hábitos egoístas. Posso mencionar um caso sem nenhuma importância que, na ocasião, impressionou-me mais vividamente do que qualquer história de crueldade. Estava fazendo uma travessia de balsa em companhia de um negro, que era incrivelmente estúpido. Tentando fazer-me entender, comecei a falar alto, a gesticular, e ao fazer isso, passei a mão perto de seu rosto. Ele, suponho, pensou que eu estava com raiva e ia bater nele, pois imediatamente, com um olhar amedrontado e os olhos semicerrados, baixou os braços. Nunca esquecerei do meu sentimento de surpresa, desagrado e vergonha ao ver um homem grande e forte, com medo, até mesmo de desviar-se de um golpe dirigido, como pensou ele, para seu rosto. Esse homem havia sido treinado para suportar uma degradação mais abjeta do que a escravidão do animal mais indefeso. E o outro trecho diz o seguinte: o hábito de carregar facas é universal. O ventilador. O hábito de carregar facas é universal, o que é quase necessário para atravessar uma floresta fechada, se levarmos em conta o cipó. A ocorrência frequente de assassinatos pode ser parcialmente atribuída a este hábito. Os brasileiros manejam a faca com tanta destreza que podem atirá-la a alguma distância com precisão e força suficientes para causar um ferimento fatal. Vi vários meninos pequenos praticando esta arte como se fosse um jogo, e pela habilidade com que acertavam num galho na vertical, mostravam-se bastante promissores para tentativas mais sérias. São observações aqui do Charles Darwin, né, sobre o Brasil. Voltando lá. O Beagle na América do Sul, do Charles Darwin, publicado em livro de bolso pela Paz e Terra em 1996. Então eu li algo mais leve. Pablo Neruda, 100 sonetos de amor, publicado pela LPM Pocket. Eu comprei esse livro para minha esposa quando a gente namorava ainda, né? Eu dei para ela.
São sonetos do Pablo Neruda, poeta chileno, né? Que eu estive na casa dele, né? Quando eu fui ao Chile, estive na casa do Pablo Neruda, uma casa feita em formato de navio. Que interessante. Então, a tradução aqui é do Carlos Nejar, também poeta, né? Nada melhor que traduzir um poeta estrangeiro, nada melhor do que quem? Um poeta, né? Poeta local. Então, eu vou escolher um soneto aqui para ser lido. Lembrando que este livro tem sonetos, 100 sonetos de amor, todos eles dedicados à sua companheira, esposa, né? Companheira de vida, Matilde, né? Matilde, sua musa inspiradora, né? Do poeta chileno Pablo Neruda. Então, eu vou ler um poema aqui, que diz o seguinte, um soneto. Talvez não ser é ser sem que tu sejas, sem que vás cortando o meio-dia, como uma flor azul, sem que caminhes mais tarde pela névoa e os ladrilhos, sem essa luz que levas na mão, que talvez outros não verão dourada, que talvez ninguém soube que crescia, como a origem rubra da rosa. Sem que sejas, enfim, sem que viesses, brusca, incitante, conhecer minha vida. Aragem de roseira, trigo do vento, e desde então sou porque tu és. E desde então és, sou e somos. E por amor serei, serás, seremos. São sonetos. 4433. Do Pablo Neruda, né? Publicado pela LPM Pocket. Essa edição é de 99, 1999. Acho que foi nesse ano que eu comprei mesmo, quando eu comecei a namorar com minha esposa. E foi publicado pelo Pablo Neruda em 1959. E aí eu li, esse autor eu nunca tinha lido, que é o Plínio Marcos, um escritor maldito, brasileiro, né? Eu vi o Plínio Marcos, ele morreu faz muitos anos, acho que foi nos anos 90 ou no comecinho dos anos 2000. Eu vi o Plínio Marcos, ele de chinelo, com o cajado dele na mão, aqueles anéis, ele andando na República. Ele entrou num bar, ali entre a São João, Ipiranga e São João, ali, naquela região, Ipiranga com a São João, famosa região da Canção do Caetano. Eu vi ele entrando lá, e eu estava do outro lado da avenida, e eu tenho certeza que era ele. Pelo menos eu sonho que seja, né? Que fosse. Então aqui é Querô, uma reportagem maldita, do Plínio Marcos. Infelizmente eu não marquei nada para ser lido, e o texto é muito forte. É muito forte. Então, eu não posso nem escolher um trecho para ler aqui, porque vão derrubar esse vídeo. É um texto muito forte, uma linguagem muito crua. E é sobre um menino em situação de rua e a transformação desse menino como se fosse uma reportagem jornalística mesmo, mas com uma linguagem de rua. É a transformação desse menino em situação de rua, que sai de casa, tem uma família desestruturada e tal, em um marginal, até a prisão. Né? Então, é toda essa trajetória desse menino. Então, vale muito a pena. É um livro sensacional do Plínio Marcos. Preciso ler outras coisas dele. Foi a primeira coisa que eu li dele. Eu tenho umas peças dele para ler, Navalha na Carne, Dois Perdidos numa Noite Suja, e outras peças aí. Vou ler. Plínio Marcos, Querô, uma reportagem maldita. Não tem condições de ler para vocês aqui. É muito... Não tem condições. Leiam, é incrível. Aí eu li também, fora do gênero literário, eu li aqui mais um dessa coleção que eu fiz. Alguns eu não fiz a coleção toda. Peguei alguns que eu encontrei por aí.
Modigliani, grandes mestres da pintura, que tem essa luva, né? Opa, deixa eu tirar do lado certo. Aí tem a luva. Aí sai o livro. Então, aí tem, ele é bem ilustrado, né? Tem pinturas do Modigliani, os pescoçudos com os olhos vazados, né? Então, Modigliani tem uma vida bem trágica. Todo mundo fala muito do Van Gogh, do Picasso, né? Mas tem muitos outros pintores interessantes também. Frida Kahlo, né? Aí o Modigliani italiano, né? Início do século XX ali, italiano, mas viveu uma vida parisiense, né? Nos cafés parisienses ali, da Belle Époque, né? Ele, mas eu creio que seja no final ainda do século XIX, virada para o século XX, bem anterior àquele anos 20, não é ainda anos 20. Ele foi lá para Paris, né? Onde era o centro a capital da arte no mundo. Então, sobre a vida dele, ele morreu muito jovem, creio que com uns 35 anos, se eu não me engano. Ele tinha problemas no pulmão e que foram agravados, inclusive, pelo próprio material que ele utilizava para as pinturas. Como muito parecido com o que ocorreu aqui com o nosso Portinari, né? Asfixiado pelas próprias tintas, né? Pelo cheiro das tintas. E a esposa dele, a última esposa dele, estava grávida de 8 ou 9 meses e 2 dias após a morte do Modigliani, ela se matou. E assim, essa é a parte trágica, assim. Mas assim, a pintura dele, a obra dele, interessante da obra dele, é que ele a princípio ele queria ser um escultor e ele se baseava no tipo de escultura feita pelos egípcios, pela escultura da Ásia, né, asiática. E, e assim, como ele não tinha muitos recursos e o material para a escultura era mais caro ainda do que o material para a pintura, ele acabou trocando a escultura pela pintura. Mas ele trouxe elementos da escultura para a pintura. Por exemplo, quando você vê essas figuras estáticas, elas não têm movimento, elas são estáticas e os olhos são vazados. É como se a pintura do Modigliani fosse a escultura, a pintura de uma escultura no quadro, né? E eles são pescoçudos e talvez esse fato de ser dessa figura lânguida assim fina também tem a relação com um fato curioso, é que quando ele esculpia ele não tinha grana para comprar material e os amigos dele, boêmios e tal, artistas também, ajudavam ele a pegar à noite, durante a madrugada, as guias das calçadas de Paris para que ele esculpisse nessa pedra. Ele usava como material. E é bem interessante assim a vida, a obra dele. Você passa a entender melhor as pinturas, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Acho que é Nefertiti, né? É Nefertiti, ó. Tá vendo? A figura egípcia, né? As comparações, olha os olhos vazados, né? Ali é uma escultura, aqui é uma pintura. Bem interessante o trabalho. O Digliani, se encontrar qualquer coisa sobre ele, vale a pena, recomendo demais. Eu vi uma exposição dele, acho que foi no Centro Cultural Banco do Brasil, faz alguns anos. Eu vi minhas filhas. E aí eu li o segundo volume, como é que se diz isso? Pentalogia? 6? São 6 livros, né? Então, Minha Luta chama. Do norueguês Karl Ove Knausgaard. Eu li Um Outro Amor, que é o segundo volume, que é um livro de autoficção, que são 6 livros, uns calhamaços, assim, eu estou procurando ler um por ano, né? É enorme, né? Então, aqui está o Karl Knausgaard, o norueguês, veio para o Brasil numa flip, né? E influenciou muita gente a escrever autoficção. E é um trabalho bem interessante, que ele relata a vida dele, mas não numa forma linear.
Ele começa a falar da infância, daqui a pouco ele fala da vida adulta, volta para a adolescência, não tem uma forma linear, ele vai falando o que ele quer falar, conforme suas lembranças, a sua memória, né? Fala da morte do pai no primeiro, né? Aqui fala sobre os amores dele, né? As mulheres e tal, né? Esse é o foco aqui, são as mulheres, né? Os casamentos, acho que 2 casamentos. Ele fala sobre isso. Eu não marquei nada para ser lido, mas vale a pena. Não, acho que eu marquei sim, mas eu não vou encontrar. É muito grande o livro. E ele tem uma prosa muito ágil, assim. E o que eu acho engraçado é que às vezes não está acontecendo nada. Se você pensar na história mesmo que ele está narrando, não está acontecendo nada. Mas você fica tão interessado na história, não tem ação, né? Umas coisas do cotidiano, né? Acho que é a maneira dele se expressar através da escrita. É muito bom. E por fim, que já ficou enorme esse vídeo, que eu não queria que isso acontecesse, mas aconteceu. Mas para compensar também mais de mês que eu não posto, acho que quase um mês que eu não posto vídeo, eu li Paixão Pagu, a autobiografia precoce de Patrícia Galvão, a musa ali da Semana de Arte Moderna de 22, talvez, né? Dos anos 20. Então, tá aqui ela que era não só musa, mas revolucionária, né? Ativista dos direitos dos trabalhadores, participou de muitas greves, inclusive ali em cima do caminhão, ali no Vale do Engabaú, né? Perdeu parceiros de luta, né, que foram alvejados pela polícia do Getúlio Vargas naquela época, né? Ela, ela se envolveu com um casal lá, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, e acabou casando com Oswald de Andrade. Né? Tiveram filhos. E aqui é a autobiografia dela, que ela escreveu na época, né? Bem jovenzinha. E tem fotos dela, né? Tem foto mais famosa, né? Deixa eu ver uma foto. Aqui ela mais no final da vida dela. E tem ela nos anos 20 aqui, foto famosíssima. Ela com uma arma aqui, né? Com um rifle, revolucionária. Tem ela aqui, né? Uma jovenzinha, uma foto mais famosona dela. Olha ela com Oswald aqui, o Rudá, né? Oswald e Rudá. Ah, essa foto Vamp aqui é demais, né? Ó, incrível, né? Parecido com a da capa. Vale a pena, né? Então, assim, publicado pela Agir. Tem um desenho dela aqui, ó. Pagou 1929. 1929. Muito demais. Os originais, ó. Publicado pela Agir aqui, essa edição é de 2005. Organizado pelo Geraldo Galvão Ferraz, que eu acho que é neto, né? Se eu não me engano. Aqui, ó. E foi isso, gente. Muito obrigado para quem teve a paciência de ver até aqui. Um grande abraço e até a próxima.